Bom, bem-vindo aqui para a segunda aula e agora nós vamos trazer aqui uma explanação do que é a consciência. Muitas pessoas, como eu disse, confundem consciência com mente, confundem consciência com cérebro, confundem consciência com alma, e na verdade é até desafiador explicar, tangibilizar algo tão subjetivo como a consciência. Mas a forma como Bert traz para nós, a forma como David Hawkins também traz para nós sobre o que é a consciência, nos dá um pequeno vislumbre. É até interessante, porque imagina um céu com nuvens, nuvens brancas, talvez pretas, avião. Então vamos supor que o teu cérebro é o avião, as nuvens são a tua mente, os pensamentos e o céu é a consciência. Entendeu? O céu é essa consciência. Então, ou seja, o céu ele sempre está lá. A consciência ela sempre vai estar lá também. Entendeu? Um outro ponto também que eu gosto aqui de fazer uma analogia sobre a consciência, porque o Bert, por exemplo, ele traz essa classificação dos 3 níveis de consciência, dos 3 tipos de consciência. Então, da mesma forma como, por exemplo, eu costumo trazer aqui, né, vamos colocar da mente. Então, a gente tem a mente individual, meu inconsciente individual, o inconsciente coletivo do grupo, né, e o inconsciente do grupo quando eu falo da família, e o inconsciente, vamos colocar coletivo, que é da cultura, da religião, que é como se fosse assim, imagina um computador nessa sala que tem a sua memória, o seu HD, e aí mas tem 10 computadores nessa sala, cada um com a sua memória e o seu HD. E aí tem um computador que tem todas as memórias de todos os computadores. Tudo que foi guardado é guardado nesse único computador. E aí tem a nuvem, que é um servidor ainda maior, aonde guarda a informação não só dos 10 computadores, mas de todos os computadores do mundo. Entendeu? Mais ou menos assim para você entender. Então, os 3 tipos de consciência, essa analogia ajuda a gente a compreender os 3 tipos de consciência que existe. E aí eu fiz aqui para você ter uma ideia. Existe a consciência pessoal, que é o nosso senso individual de certo e errado, que está vinculada à lealdade e à culpa. Existe a consciência de grupo, que pertence o quê? À família, ao coletivo, entendeu? Mantendo o equilíbrio e o pertencimento. A consciência de grupo é o quê? Por exemplo, a consciência de uma cultura. Por exemplo, os judeus, eles têm ali uma consciência de grupo onde eles prezam muito pelo grupo deles, né? Existe ali, por exemplo, a consciência de grupo dos judeus, dos maçons, enfim, existem vários grupos do qual eles prezam muito por essa consciência do pertencimento, do coletivo, entendeu? Levam isso muito à risca. E um outro tipo de consciência, que é a consciência espiritual, que aí é transcendente. Ela transcende ambas e vê tudo como parte do movimento maior da vida. Essa consciência espiritual é algo que todos nós temos lá dentro de nós, só que nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos dessa parte dentro de nós que é o ser. E nós estamos, na maioria das vezes, aqui, ó, na consciência pessoal, que é o nosso senso individual de certo e errado, de lealdade e culpa. Então, quando nós falamos dos níveis de consciência, para que você compreenda bem lá sobre a tabela do David Hawkins, né? Porque o que acontece? Quando você vai perceber aqui, por exemplo, se eu estou em níveis de consciência mais altos, como por exemplo razão, amor, alegria, paz, que me faz sentir felicidade, serenidade, reverência, é quando eu estou na consciência espiritual, entendeu? Que transcende todas as outras duas consciências, a consciência pessoal e a consciência de grupo. Johnny, como que eu chego a essa consciência espiritual? Esse é um caminho que você faz, que vou te dar aqui
algumas possibilidades que justamente também dentro da constelação a gente consegue acessar esse lugar, a gente consegue acessar esse campo, né? Então, quando nós falamos aqui, é muito importante a gente ter essa consciência do que é, entender o que é cada consciência. Então, a consciência pessoal, ela está ligada ao ego. Quando eu falo ao ego, gente, é importante, né? Tem uma aula que eu dou sobre o que é o ego, que é muito interessante de você assistir, tá? Aqui no meu canal, tá? Que pertence, que ajuda muito. Por que ela está ligada ao ego? Ela quer ser boa, ela quer ser aceita, ela quer pertencer ao grupo. Então a consciência pessoal é aquela voz interna que nos diz o que é certo, o que é errado, segundo os nossos valores e experiências individuais. Então ela nos guia, mas também pode nos aprisionar. E é o que acontece na maioria das vezes no processo de autoconhecimento. A consciência, estamos presos a uma consciência pessoal, porque existe um paradoxo aqui que a gente chama do paradoxo da boa consciência. O que é esse paradoxo da boa consciência? Muitas vezes essa consciência boa, ela nos aprisiona porque seguimos inconscientemente os destinos do grupo, carregando culpas e lealdades que não são nossas. Queremos tanto pertencer que sem perceber assumimos dores, padrões de gerações anteriores, lealdades invisíveis que pode se tornar um peso que carregamos sem compreender. E aqui é onde entra esse ponto que eu quero me aprofundar um pouco para você, porque esse paradoxo da boa consciência, ele atua muito nas nossas escolhas. Um fato é, se a tua vida está como está, é porque você fez escolhas. Agora, o que te motivou a fazer essas escolhas? O que te levou a fazer essas escolhas na tua vida? Pois é justamente aqui que entra essa frase de Jung. Até você se tornar consciente, o teu inconsciente vai dirigir a tua vida e você vai chamar isso de destino. De destino. E por que chamamos isso de destino? Porque, na verdade, é o inconsciente que está ordenando a minha vida. E aí entra um ponto muito interessante, porque queremos pertencer, queremos nos sentir validados. E quantas escolhas que nós fazemos na nossa vida para nos sentir validados pela nossa família, pela sociedade, pela cultura, pela religião, pelos meus amigos, pelos meus parentes. E aí nós vamos escolhendo padrões. E assim vai acontecendo o que vai acontecendo na nossa vida mediante as nossas escolhas. Então esse paradoxo da boa consciência traz para nós algo que nos revela profundamente as nossas escolhas. Quando nós, às vezes, e aí entra um ponto, por quê? Quando nós, vamos supor, eu faço uma escolha para agradar o grupo, para agradar a sociedade, então eu estou fazendo uma escolha com base no medo. Olha o nível de consciência. Raramente uma consciência individual ela vai vibrar acima de 200 Hz, entendeu? Muito difícil. Então, quando nós queremos pertencer e fazemos escolhas, nós estamos tomando decisões com base de nível de consciência no medo, na tristeza, ou no desejo, ou na raiva, ou no orgulho. E aí nós vamos sentindo esses processos aí. Nós vamos sentindo, por exemplo, o processo da escravização. Nos tornamos escravos dessa nossa consciência que quer pertencer. E se você for olhar aqui o nível de consciência do desejo,
Desejo gera desejo, que gera uma visão de vida desapontadora. Então eu desejo tanto, e o que eu emano da vida? Nossa, a vida está me desapontando, porque eu não tenho isso que eu quero. Porque eu não tenho esse carro, porque eu não tenho esse apartamento, porque eu não tenho esse trabalho, porque eu não tenho essa profissão. Porque eu não tenho esse marido, porque eu não tenho essa esposa, porque eu não tenho essa mãe, porque o meu marido não é do jeito que eu queria que fosse, porque a minha esposa não é do jeito que eu queria que eu fosse, porque a minha mãe não é do jeito que eu queria que fosse, porque a vida que eu tenho não é do jeito que eu queria que fosse. E aí o que vai acontecendo? Eu vou olhando para a vida desapontador. E aí eu olho para Deus, e qual é a visão de Deus? Negador. Que Deus é esse que dá um Ferrari, uma Porsche 10 para um e para mim nada, que tanto trabalho. Tá, mas se eu trabalho com medo, eu trabalho gerando ansiedade. Compreende? Então, cada nível de consciência gera uma visão de vida. E aí, essa consciência pessoal, a nossa consciência pessoal, infelizmente, sinto te dizer, ela está guiada pelo senso individual de certo e errado, de lealdade e culpa. Não que nós não tenhamos que ter uma consciência pessoal, mas nós devemos observá-la, até porque nessa consciência pessoal, por exemplo, estão as leis morais. Só que essas leis morais, às vezes, ela vai estar motivada ou moldada a uma exclusão. É muito amplo, né, esse tema. Isso aqui a gente, num aprofundamento, a gente consegue mergulhar ainda mais sobre essa consciência pessoal. Mas fato é, quando nós deixamos a nossa consciência pessoal tomar as decisões, ela vai tomar decisões baseadas no ego e não baseadas na consciência do grupo ou na consciência espiritual, que é o que transcende as ambas. Tá? Então, é disso que se trata essa consciência pessoal.